Bem-vindos, bem-vindas a mais uma edição do nosso Papo Sebrae, diretamente aqui do Sebrae Distrito Federal. Estou ao lado do Ricardo Robson, gerente de atendimento personalizado. Ricardo, bem-vindo. Tem muito tempo que a gente não bate um papo, hein? Pois é, Estevão, prazer estar aqui mais uma vez. Privilégio é nosso. Para Na sua companhia. Discutir um tema que é estratégico, né? As consultorias do Sebrae. Tem novidade? O que você pode começar chamando a atenção do nosso público? Bom, as consultorias do Sebrae, elas são subsidiadas, né? Então, 70% do custo dessa consultoria, o Sebrae, ele apoia em 70% e a contrapartida do empresário é de 30% em qualquer um dos nossos temas. Qualquer tema, qualquer consultoria, ela pode ser subsidiada em até 70%. Né? Então, os outros 30% que o empresário são contrapartida do empresário, esse valor, inclusive, pode ser parcelado no cartão de crédito e é uma condição que o Sebrae, como uma instituição de apoio aos pequenos negócios, disponibiliza para que realmente nós consigamos aumentar o faturamento das empresas, reduzir o custo, aumentar a sua produtividade. E é um tremendo diferencial, né? Porque é uma consultoria de qualidade, com capacidade em termos de profissionais gabaritados, com experiência, consultorias que podem transformar, eu não estou exagerando não, transformar a realidade do seu negócio. Né? Com certeza, né? A consultoria, o Estevão, ela é uma atuação de intervenção dentro da empresa. Então ela é customizada, ela é personalizada à realidade de cada um dos negócios, né? Então se você tem um problema financeiro, é um consultor da área financeira que vai apoiar esse pequeno negócio a estruturar os seus controles financeiros, né, suas contas a pagar, contas a receber, seu fluxo de caixa, que muita gente tem dificuldade de utilizar essa ferramenta do fluxo de caixa. Né? Nós temos condição de fazer consultorias na área de custos e formação do preço de vendas, que é para a empresa realmente verificar se o preço que ela cobra pelo seu produto ou serviço realmente está incluso todos os seus impostos, todos os seus custos, de forma que realmente você saiba calcular adequadamente esse seu preço, para verificar se o preço que você está cobrando ele está adequado ao mercado ou não. Deixa eu até abrir um parênteses aqui, essa dica do Ricardo é fundamental, porque, gente, é difícil precificar o seu produto, o seu serviço muitas vezes. Às vezes você acha que eu estou cobrando muito, ou eu tenho expertise, eu tenho que cobrar mais, mas tem que olhar, são vários componentes, né? São vários componentes, né? Um custo de um produto, né? O preço que você vai cobrar do seu cliente final, ele tem que ter lá dentro desse valor os custos fixos, tem que ter uma parcela dos custos variáveis, dos custos de comercialização, dos impostos, sua margem de lucro. Então são vários fatores que o empresário ele deve ter esse conhecimento para que calcule realmente adequadamente, verifique o preço com todos esses fatores inclusos para saber se o preço dele está adequado, está compatível com o mercado ou não. Até porque se no mercado esse preço às vezes está um pouco mais barato do que o que ele precificou, do que ele calculou direitinho, ele consegue rapidamente olhar quais os itens de custo ele consegue reduzir, quais os itens de margem, de lucro ou então de outros fatores que impactam nesse custo, ele consegue adequar para que o preço dele seja adequado a uma realidade de mercado. Ricardo, pela sua experiência, estipular uma margem de lucro também chega a ser um tremendo desafio para o micro e pequeno empreendedor? Uma margem de lucro aceitável, uma margem de lucro que vai satisfazer o negócio e, consequentemente, a própria vida empresarial dessa pessoa? Sem dúvida, porque quando você monta uma empresa, quando você estabelece o preço dos seus produtos e serviços, isso está baseado em um índice, um fator que se chama taxa de atratividade. A taxa de atratividade é o valor de retorno que o empresário espera daquele negócio. Né? Se essa taxa de atratividade ela é um pouco alta, ela está às vezes fora do parâmetro de mercado, quando você faz uma boa precificação, você consegue ajustar essa expectativa com a realidade
de mercado, mas isso com base em critérios técnicos, assertivo, de forma que você não calcule seu preço errado, venda seu produto e depois você vê que está levando prejuízo. Sim. É aquilo que os empresários falam, nossa, mas eu vendo tanto, minha empresa vende muito serviço, vende muito, é muito comum, vende muito produto ou serviço e eu não sei para onde está indo o meu resultado, o meu retorno, esse meu faturamento. Então, quando você calcula adequadamente e tem uma noção do seu fluxo de caixa, das suas contas a pagar, receber e dos indicadores de lucratividade, rentabilidade, ponto de equilíbrio, taxa de retorno, fica muito mais fácil você fazer a gestão no que diz respeito à parte financeira. Hoje um bate-papo com o Ricardo Robson, ele é gerente de atendimento personalizado aqui do Sebrae DF. Nós estamos falando sobre as consultorias. E, cara, só para a pessoa ter uma noção, no ano passado foram mais ou menos quantas consultorias prestadas pelo Sebrae Olha, DF? um dado assim que nós fizemos, te trazer um dado com um horizonte um pouco mais amplificado. De 2020 até 2023, nós tivemos mais de 270 mil horas de consultorias em mais de 5 mil atendimentos que nós fizemos durante esse período. Isso correspondeu a um investimento por parte do Sebrae na ordem de mais de 21 milhões de reais. Então é uma solução que ela é customizada e é uma solução de alto impacto na realidade das empresas, tanto na área de marketing, com as orientações de um bom planejamento de vendas, na questão do planejamento das suas campanhas para você entrar dentro do mercado digital, né, trabalhar com os links patrocinados, ou seja, tudo que existe de novo, vendas tanto para o mercado, vendas por WhatsApp, pelas redes sociais, ou seja, existem consultorias para vários segmentos, na área de marketing, na área de planejamento, na área financeira, na área de recursos humanos, na área de tecnologia para se desenvolver protótipos, produtos e serviços, ou seja, é uma gama muito completa e para todos os segmentos, tanto para o agronegócio, quanto para os serviços, quanto para a indústria, quanto para o comércio. É interessante porque você pode perceber que nós já falamos aqui de consultorias tradicionais, que vão desde vendas online, marketing, até planejamento financeiro, definição de margem de lucro, até itens que estão quicando aí, né? São itens super atuais, inteligência artificial, multiplicidade de plataformas para venda. Vocês estão sempre atualizando a carteira de consultorias. Exatamente. As consultorias elas partem muito da premissa da demanda do cliente, de uma necessidade concreta e com base nisso a gente faz um orçamento do valor e desse valor, do custo total da consultoria, o Sebrae arca com 70%. Como é que funciona na prática? Eu sou um micro e pequeno empreendedor, estou com uma dor tremenda dentro do meu negócio, venho aqui procurar o Sebrae, eu tenho que me cadastrar, como é que é feito esse contato? Existem várias formas. Quando o empresário ele tem a certeza daquela dificuldade, daquele problema da sua empresa, ele pode acessar a nossa loja Sebrae, né, que é o www.lojasebraedf.com.br, para poder verificar a sua necessidade. Lá tem algumas consultorias já que você pode contratá-las por meio das plataformas. Agora, se eu tenho uma dúvida, né, eu não sei ao certo se aquela consultoria é a mais adequada para o meu negócio naquele momento, nós temos todos os nossos canais à disposição. Você pode entrar em contato com o nosso 0800 570 0800 e agendar um atendimento com um dos nossos analistas que vai ajudar a tirar essas dúvidas, a deixar mais claro e de repente até a priorizar qual a consultoria que ele faria primeiro, qual aquela ele faria em segundo momento, para que realmente ele tenha um resultado que ele espera. É interessante porque eu vou utilizar o exemplo dado pelo Ricardo no início do nosso bate-papo, aquele empresário que vem com essa reclamação, poxa vida, eu vendo pra caramba e não tenho lucro, né? E aí é uma reclamação que pode demandar várias soluções, né? Aí ele, é legal, ele vir aqui conversar com o consultor. Dúvida. Agora, se nesta reclamação dele ele já sabe onde que está o buraco, ou seja, é o meu planejamento financeiro, ou eu não estou sabendo precificar, aí ele já vai mais ou menos com a consultoria que pode atendê-lo, né? Sem dúvida. Vai direto à fonte. Pode ir direto à fonte. Então, assim, existe várias possibilidades. E o importante é esse subsídio do Sebrae. Né? O Sebrae, ele 70%, apoia gente, é super 70%. considerável, né?
do valor. Então, uma consultoria que tem um custo de R$ 10.000, por exemplo, o Sebrae vai arcar com 7.000 e o empresário apenas com R$ 3.000. Ainda pode dividir. Pode dividir. Isso passa até do desenvolvimento de sites, né, da sua campanha pelo WhatsApp, até mesmo aquelas empresas que às vezes não têm a sua logomarca ainda definida, né, pode ser feito também uma consultoria de comunicação visual, onde se elabora todo o seu manual de identidade visual, aplicação dessa marca em folheteria, em uniforme, em uma fachada, ou seja, realmente são soluções completas que atendem os mais diversos aspectos da necessidade desses empresários. Ô, Ricardo, para quem está nos acompanhando, elas são majoritariamente presenciais e, em média, quanto tempo dessa consultoria? As consultorias, elas variam muito de hora e de acordo com a necessidade. Então, por exemplo, você tem uma consultoria de plano de negócio, que é a estruturação da transformação. Às vezes eu tenho uma empresa de varejo, vou migrar esse meu negócio para a área de serviço. Então, faço um planejamento, um plano de negócio dessa nova atividade. E são consultorias em torno de 80 horas. Né? Aí você tem consultoria de planejamento de vendas, que tem 13 horas, você tem consultorias de comunicação visual, que tem 41 horas, então o valor muito, né, das horas variam muito, né? Mas isso no ato dessa conversa com o analista, ou se o empresário desejar fazer essa aquisição por meio da nossa loja Sebrae, ele pode, sem problema nenhum, né, verificar lá qual a quantidade de horas e qual o valor. Agora é importante a gente deixar bem claro que a consultoria ela tem momentos que são presenciais, que é onde o consultor vai até a sua empresa, e existem momentos onde o próprio consultor desenvolve os trabalhos depois dessa coleta de dados inicial no seu próprio escritório. E às vezes, quando há uma dificuldade de agenda, ou então pela facilidade do empresário, ela pode ser feita também por meio dos canais online, né? Por meio de uma conversa no WhatsApp, por meio de um atendimento via plataformas de teleconferência. Isso é o empresário que define. Agora é importante deixar muito claro que o valor global das consultorias, elas têm a parte que é as consultorias, o momento presencial, onde o consultor vai na empresa, conversa com o empresário, orienta e coleta os dados. Ele elabora todo o seu planejamento, os relatórios e tudo, para no segundo momento levar até esse empresário, dar a devolutiva, tirar todas as dúvidas, explicar como é que é a implantação do resultado dessa consultoria nas empresas. É importantíssimo. E é uma consultoria que demanda acompanhamento anual, um checklist? Como é que você observa o comportamento desses empresários que passam por essas consultorias? As consultorias, em grande parte, é para solucionar um problema, né? Então, o que nós vemos é que o empresário defina realmente um foco, atue, faça uma consultoria, pegue o resultado, implemente no seu negócio, pratique, exercite e depois passe para uma segunda consultoria, para evitar justamente, eu tenho 3, 4 consultorias, na hora de implantar eu não consigo fazer a implantação de todas ao mesmo tempo, né? Mas se houver a necessidade, também não tem nenhum tipo de problema. É muito em função da real necessidade do empresário. E eu chamo muito a sua atenção que requer, vou até confirmar aqui com o Ricardo, especialista dessa área, requer certo nível de humildade por parte do empresário, porque ele certamente ouvirá críticas e observações, que muitas vezes ele pode concordar ou não no primeiro momento, mas que com a experiência do consultor, que é isento, né? Exatamente. Ele vai ter aquela visão de helicóptero, não tem Exatamente. O compromisso dele em focar e resolver aquele problema. Resolver o seu problema e aumentar o faturamento, a sua produtividade, reduzir os seus custos. É muito importante isso que você falou, Estevão, o conhecimento do empresário. Se eu tenho dificuldade, por exemplo, na área financeira, é adequado que num primeiro momento, né, você pode fazer a contratação, mas paralelamente, ou então já de agora, as pessoas acessarem as nossas plataformas EAD e naquelas áreas onde eu tenho mais dificuldade, eu fazer uma capacitação. São capacitações rápidas, fáceis, objetivas, né, que dá o mínimo de conhecimento e informação para o empresário, até porque na hora que o consultor for conversar com ele, dar toda essa orientação, ele entenda, né, aqueles aspectos e conceitos que aquele consultor está trazendo, para ficar muito mais fácil
essa implantação. Flui melhor. Flui muito melhor e o Absorve resultado é mais rápido e muito mais assertivo. Ricardo, para fechar então, olhando para a Câmara da Verdade, nossa Câmara da Verdade, reafirme o convite para quem está nos acompanhando nessas consultorias. Ok, é importante para os micro e pequenos negócios, ainda mais nessa mudança de canais, onde antes nós tínhamos um presencial muito forte, hoje a gente tem um digital, a concorrência ela aumenta exponencialmente, então é importante a qualificação dos nossos empresários, a nossa qualificação enquanto donos de pequenos negócios. E a consultoria é o melhor instrumento para que eu tenha um resultado mais assertivo, mais duradouro e que de fato traga ótimos resultados no nosso faturamento, na nossa produtividade, enfim, que a gente tenha realmente um resultado final da operação dessa empresa muito satisfatório e mais adequado à expectativa de cada um desses pequenos empresários. Carlos Robson, privilégio estar aqui de novo. Igualmente, agradeço. Não essas oportunidades, são oportunidades maravilhosas com a expertise do Sebrae que deve. Estamos à disposição. Um abraço. Tchau, tchau, pessoal. Tchau.